Vamos lá fazer mais uma. Essa aqui também tem uso de datasheet, né? Vamos lá. Acesse o datasheet do microcontrolador ATmega 328. Vamos lá, seguir esse link. Vou baixar aqui. Pronto. Esse aqui é um outro microcontrolador, certo? Esse datasheet ele já se refere a 4 modelos, né, de ATmega 328, né? Na verdade é o ATmega 48PA, ATmega 88PA, ATmega 168PA e ATmega 328P, certo? A questão, na verdade, está mencionando o 328, tá? Mas o datasheet em si, ó, ele já incorpora a informação dos 4. Essas informações vão estar separadas por barras. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui ó, no título, que é um microcontrolador com 4/8/16/32K, quer dizer que o 4K é para o primeiro, né? 8 é para o segundo, 16 é para o terceiro e 32 é para o último. Tá? Então, na verdade, esses números não são coincidência. Né? Realmente, o 4 aqui faz referência a esse 4 aqui. Tá? Que é a quantidade de bytes de memória flash programável. Né? Então, quer dizer, o ATmega 48 tem 4K bytes de memória flash programável, o ATmega 88 tem 8K, o 168 tem 16K e o 32 tem e o 328 tem 32K de memória flash programável, certo? Esse aqui é um microcontrolador, né, o 328P usado no Arduino Uno, tá? Então se tornou bastante famoso aí com o Arduino. Vamos ver quais são as perguntas. Item A. Quais os tipos de memória presentes internamente neste microcontrolador, tá? Então vamos dar essa resposta com o máximo de detalhes possível. As memórias presentes internamente nesse microcontrolador são, vamos procurar aqui nos destaques, né, ver se essa informação está aqui. Então ele vai dizer aqui que é uma arquitetura RISC, tem 131 instruções, tem 32/8 registradores de propósito geral para o trabalho. Então, aqui eu poderia considerar como memória, né, também. Registradores são memórias, né, são memórias mais rápidas que tem, né, de pequena capacidade, mas extremamente velozes, costuma estar dentro do processador. Então, aqui poderia dizer que é um tipo, né, já de memória. Então, um dos tipos de memória que nós temos, registradores, né. Certo, ok. Operação estática, tarará. High Endurance, não volátil, Memory Segments. Então aqui estamos, esse termo não volátil, né? Memória não volátil, então estamos chegando aqui a um lugar, vamos ver. 4, 8, 16, 32K bytes de memória programável, de autoprogramável no sistema, né? Memória flash. Então memória flash, memória de programa flash, autoprogramável no sistema. Então aqui é o outro tipo de memória que a gente tem, memória flash, né? Para o memória onde é guardado o programa, que vai rodar no microcontrolador. Esse termo insiste em self-programmable, ele é porque você pode fazer gravação do programa plugando um cabozinho, né, na placa e transferindo o programa para o microcontrolador via serial, via USB, com ele na própria placa, né? Você precisa só de um circuitinho que faça essa interface. Ou seja, você não precisa tirar o microcontrolador da placa, do sistema que ele está controlando, colocar em um circuito separado para fazer a gravação. Né? Quando eu fiz minha disciplina de microcontroladores na minha formação, né, na minha graduação, era assim que a gente fazia, né? A gente tinha um microcontrolador
8051, da família 8051, que a gente tinha que programar num gravadorzinho que tinha lá no laboratório, daí colocar ele no nosso circuito. Em geral a gente fazia com protoboard mesmo, e aí a gente tinha que ficar fazendo esse processo todo, né? Percebeu que o programa não estava funcionando alguma coisa, tirava do circuito, botava no gravador, fazia uma nova gravação, botava na placa de novo, testava e ficava fazendo isso. Aqui com esse sistema Insystem Self-Rumble, você faz um circuitinho e aí você consegue gravar com o microcontrolador na placa. Bem, então esse aqui é o seu tipo de memória flash. Aí ele fala que você tem aqui, ó, 256 ou 512 ou 512 também, ou 1K bytes de EEPROM ou E2PROM, certo? Então lembrando que essas barras são referentes aos 4 tipos, né? Como ele está falando aqui do 328, né? Eu diria que a resposta seria ser 1K. Então eu tenho também memória E2PROM, certo? É comum você ter também uma memória E2PROM lá no microcontrolador, para que você guarde alguns parâmetros que você quer manter de forma permanente, né? É possível usar a memória de programa para guardar algumas tabelas, algumas coisas, mas durante a execução, você não vai ficar alterando o programa. Durante a execução do código, você não vai ficar alterando a memória flash, certo? Você só altera a memória flash para gravar o programa. Então, se você quiser gravar algum parâmetro de forma permanente, você pode usar a memória E2PROM para isso. Normalmente são valores pequenos, né? Você pode ver, por exemplo, aqui você já tem 1 KB para isso. Mas é suficiente para você armazenar algumas poucas coisas, né, que você precisa. Tá? Como, por exemplo, alguns IDs para leitura de cartão RFID para controle de acesso, alguns parâmetros do próprio circuito, né? Por exemplo, imagina se fosse uma televisão, aí você ajusta o volume, desliga a televisão, liga de novo. O volume tem que voltar no mesmo patamar que estava quando foi desligado, né? Então você pode manter armazenado esse parâmetro para atualizar, né? Assim que inicializar o sistema, já puxar o valor que estava quando foi desligado, por exemplo. Então, outro tipo de memória é 2PROM. Continuando, a gente tem aqui, ó, 512 ou 1K ou 1K ou 2K bytes de memória interna SRAM, né? SRAM, tá? Então, a gente tem aqui um outro tipo de memória, a memória RAM, a memória de trabalho, né? E ele é bem específico, ele diz que é uma memória estática, né? RAM estática, então de alta velocidade. Então, tá aí outro tipo de memória que a gente tem. Ele ainda fala dos ciclos de escrita e leitura da memória flash, né? Que é de 10.000 ciclos de escrita e leitura de memória flash e 100.000 da EPROM, né? Da E2PROM. Então, a memória flash é mais rápida, tem uma série de vantagens, mas a memória 2PROM ela tem um ciclo de vida maior, certo? E tem outras características, mas eu acho que é isso, né? Todos os tipos de memória que a gente estuda, né, acaba aparecendo aqui, certo? Então, esses 4 tipos: registradores, memória flash, E2PROM e SRAM, certo? Aqui eu vou dizer para vocês que essa flash deve ser flash NOR, que é a memória flash que é usada, costuma ser usada em microcontroladores, tá? Então é isso. Então, item A, a pergunta era essa. Quais os tipos de memória presentes internamente nesse microcontrolador? São aqueles que a gente acabou de mencionar. Diferencia as tecnologias / aplicações de cada um desses tipos, tá? Então, eu vou falar de novo, faço seus resuminhos aí. Registradores, tá? São usados para armazenamento de dados que estão sendo usados pelo processador durante o processo de processamento, certo? Então, os registradores podem guardar instruções que estão sendo executadas no momento, podem também guardar os dados que estão sendo usados pela unidade lógica aritmética, os resultados das operações. Então, todos esses
valores estão sendo processados, eles ficam armazenados principalmente em registradores. Uma vez que os resultados sejam calculados, né, você vai ter a devolução para a memória. No caso das instruções, né, uma vez que a instrução é executada, você puxa novas instruções da memória. A memória flash, no caso aqui, qual é a aplicação dela? A aplicação da memória flash é guardar o código, né? Armazenamento não volátil do programa que vai ser executado. Estamos falando aqui do microcontrolador. O propósito da E2PROM? Também é uma memória não volátil, é usada para armazenar dados de forma permanente, né? Dados que podem ser acessados mesmo que você desligue o circuito e ligue novamente. Tá? Então, a memória PROM pode guardar parâmetros do próprio circuito, pode guardar dados importantes que você quer recuperar depois, etc. E a memória SRAM é a memória de trabalho, né? É a memória que o microcontrolador usa enquanto está fazendo tudo, basicamente. Né? Então, todos os resultados vão ser armazenados em memória e a memória vai ser usada durante o processamento. Várias instruções vão fazer acesso à memória, certo? Então é isso. Tá? A memória RAM é a memória principal, a memória de trabalho. Como é um microcontrolador, né? Você não vai ter uma divisão tão grande, né? De memória cache, L1, L2, L3, memória RAM principal, DRAM. Não, aqui é SRAM somente, né? Como se toda a memória de trabalho dele fosse uma memória cache. Um único nível de memória cache. Na verdade, né? Para eu ter uma certeza absoluta disso que eu estou falando, eu teria que olhar aqui, pelo menos, talvez, o diagrama de blocos, né? Mas aqui no diagrama de blocos a gente vê o bloco de RAM ligado à CPU, tá vendo? Você vê aqui a seta bidirecional, né, a memória de trabalho. Você vê que a memória flash, certo? Também ligada aqui à CPU. Você tem a memória E2PROM, também ligada à CPU, mas através de um barramento aqui, né? Um outro barramento aqui. Aqui tem um barramento direto. E os registradores não estão sendo representados aqui, né? Os registradores, eles... Deixa eu ver. Esses registradores... Muitos registradores estão aqui dentro, né? Registradores de propósito geral estão aqui dentro da CPU, certo? E você também tem esses registradores aqui, que são os registradores de interface de entrada e saída, certo? Que são identificados por essas portas aqui. Port D, port D, port B, port C. São registradores que fazem interface de entrada e saída, certo? Também ainda tem registradores aqui referente ao contador e temporizador, certo? São esses três aqui, 2 de 8 bits, 1 de 16 bits. E é isso, tá? Então, no diagrama de blocos a gente consegue ver um pouquinho mais. Então, acho que encerrou, né? Diferenciar as tecnologias e aplicações, então é isso. Deixa eu ver se dá para falar alguma coisa mais sobre as tecnologias, né? Então, as tecnologias aqui, né? Da RAM. É uma RAM estática não volátil, né? Então você precisa de energia para manter os dados. Rápida, é usada no memória de trabalho. A flash é uma memória... desculpa, falei não volátil, né? Volátil. Tá? Eu pensei uma coisa, mas eu falei oposto. Volátil, e a flash, memória flash, armazena o programa não volátil, certo? Então aqui, normalmente em microcontroladores se usa flash NOR, e os registradores são feitos, né, com semicondutores implementados por flip-flops, certo? E a EPROM, né, a E2PROM, né, a própria tecnologia é essa, é E2PROM, né, que, só lembrando, o que são esses Zs aqui e o P, né? Electric, Erasable, Programmable, ROM, né? Então, lembra que a gente estudar ROM, né? Esse termo, ele
sugere que é uma memória de somente leitura, mas na verdade as tecnologias de ROM não tem como ser somente leitura, né? Em algum momento ela tem que ser gravada, tá? E no caso da memória E2PROM, ela pode ser apagada e gravada durante o tempo de execução, né? Ou seja, o circuito funcionando, você pode fazer apagamento e regravar a memória várias vezes. Tá? Então é isso. Talvez eu tenha até sido um pouco repetitivo agora no final. E essas são as respostas da questão 4.